Hebreus 11, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Olha para o irmão que está do teu lado. Diga para ele: não acabou, ainda tem mais. Vamos ler? Se puder dar um pouquinho de retorno só para mim, coisinha mínima, cada voz está rouca. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Vou ler de novo. A fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Pegue na mão do irmão que está do teu lado, dá uma acordada nele, tem barriga roncando, querendo almoço. Dá para ouvir daqui, hein? Chacoalha ele e diga assim: você precisa ter fé. Senta por um minuto, desacupa as tuas mãos e bate palma e dá glória. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. A palavra de Deus fala que a fé é aquilo que não se vê, mas que se espera em Deus. Então, olhe para mim. Você sabia que a maior dificuldade do ser humano, olhe para mim, a maior dificuldade do ser humano é ter a palavra fé na sua vida? A gente tem tanta facilidade de se viciar. Eu lembro, as crianças pegam bituca no chão e começam a fumar e passa 30 anos fumando. Tem gente que assistiu o Rambo, assistiu aqueles filmes dos heróis fumando, quer fumar também. Começaram fumando como criança e hoje nunca mais se libertou. A gente tem costume de se viciar nas coisas. Você começa a beber uma Coca-Cola, 2 Coca-Cola, quando vê, a Coca-Cola é diária na sua vida. A gente tem costume de se apaixonar. Você nem conheceu o camarada ainda e você já quer casar com ele. Já está fazendo juras de amor, pega as tuas roupas e vai morar com ela. Porque a gente tem facilidade de se apaixonar e se viciar. Mas a gente tem uma dificuldade de ter fé dentro de nós. E eu vou falar uma coisa para você. A única coisa que liga você com o teu milagre, eu não estou falando salvação, não estou falando o teu milagre, é a palavra fé. Toda vez que você não tem fé naquilo que é profetizado, naquilo que é pregado, o teu milagre é cancelado. Jesus vai dizer que quando 2 estão de acordo na terra, assim será ligado no céu. Por exemplo, eu olho para aquele moço e falo: varão, Deus vai te dar um carro. E ele diz assim: mas que carro? Eu nem carteira de carro eu tenho. Automaticamente no céu é desligado o que eu profetizei. Por quê? Porque ele discordou. Quando eu digo: irmã, Deus vai te dar uma casa, ela diz: mas eu não tenho nem dinheiro para comprar casa. Eu não acredito nessas coisas. Automaticamente no céu é desligado, porque você discordou. Toda vez, olhe para mim, que você recebe algo com fé no mundo espiritual, Deus assina. Mas toda vez que você descrê, não crê, murmura, blasfêmia, Deus desfaz. E tem gente que diz assim: a igreja não era de Deus, o profeta não era de Deus, a profecia não era de Deus e o pastor não era de Deus. Só que as pessoas esquecem de ler a Bíblia. Deus falou para o povo de Israel que em 40 dias eles possuiriam a terra prometida. E a Bíblia fala que por falta de fé demorou 40 anos. Toda vez que eu rejeito algo de Deus no altar, meu irmão, aquilo tarda. Deus não tarda a promessa, mas eu tardo a bênção de Deus na minha vida. Olhe para mim. A fé é a coisa mais difícil do ser humano ter. Eu vou te mostrar uma coisa e eu estou terminando. A Bíblia fala que quando tinha um cego em Jericó, Jesus está passando, e o cego diz dessa maneira: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chama ele e fala: o que queres? Ele diz: eu quero ser curado, quero ver. Jesus fala: vai, porque a tua fé te salvou, curou. Havia uma mulher que tinha 12 anos de fluxo de sangue. E a Bíblia diz que aquela mulher enfrenta a multidão e ela vai passando e ela toca em Jesus. Jesus para e fala assim: alguém me tocou. Os discípulos dizem: mas como alguém te tocou? A multidão está te tocando. Jesus fala: mas alguém me tocou diferente. Meu irmão, não adianta cantar, tem que cantar com fé. Não adianta cultuar, tem que cultuar com fé. Não adianta ofertar, tem que ofertar com fé. Porque toda vez que você faz com fé, você faz diferente. É por isso que as nossas igrejas, eu não estou falando dessa igreja, eu estou falando de todas as igrejas, são igrejas cheias, mas de pessoas mortas dentro dela, mortas de fé.
porque estão dentro da igreja, porque tem medo de ir para o inferno, mas muitas vezes não estão aqui porque crê. Fala mal do dízimo, fala mal do pastor, fala mal do culto, fala mal. Se grita muito é porque grita muito, se não grita é porque não grita, se prega muito é porque prega muito, se ora por revelação, onde já se viu orar tanto por revelação. Nós estamos com os cultos cheios de pessoas sem fé, que todos os dias acham um defeito e acham um motivo para sair da igreja, acham um motivo para parar de servir a Deus, acham um motivo para se afastar. Por quê? Porque ela falta de fé. A Bíblia fala que Jesus olha para a mulher do fluxo de sangue e diz para ela: vai, porque a tua fé te salvou, te curou. Irmão, Jesus deixa claro, e toda vez que a Bíblia fala de um milagre de Jesus, em nenhum momento Jesus fala: eu te curo. Toda vez que Jesus faz um milagre, ele diz: a tua fé. Ele deixa claro que não é ele, mas é a fé da pessoa. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Por que muitas vezes tem pessoas que estão 10 anos na igreja, 30 anos na igreja e não recebem a bênção? Aí vem uma mulher toda desconcertada, viciada, com a vida toda torta, mas ela pisa na igreja, o pastor entrega uma revelação, libera uma palavra, ela chora no altar, ela cai de joelho, ela pega o voto, ela faz a campanha e no outro dia ela está contando a bênção. Aí você diz assim: como pode? Eu sou uma mulher de oração, uma mulher de jejum, eu sempre estou na igreja e não recebo, e aquela que tem a vida desconcertada recebeu. Por quê? Porque salvação não tem nada a ver com milagre. Tem gente que vai morar no céu, mas na terra não vai ter testemunho. Agora tem gente, meu irmão, que não toma Santa Ceia, que não é batizado, mas quando pisa na igreja recebe a bênção. Por quê? Porque pisa dentro da igreja com muita fé. E eu provo para você. Quer que eu provo? Jesus vai em Belém. Olha para mim, Jesus vai lá em Nazaré, e Jesus vai fazer milagre, e a Bíblia fala que eles pegam um pedaço de pau. A Bíblia diz que eles queriam matar Jesus a paulada. Diz assim: o que ele está pensando que é? Eu conheço ele, eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele. Jesus estudava na mesma escola daquele povo, e Jesus entrou como profeta em Nazaré. Eles pegaram um pedaço de pau e falou: vamos matá-lo. E a Bíblia vai dizer: Jesus não operou milagre em Nazaré, porque não o receberam como profeta e não creram nele. A falta de fé impossibilita Deus fazer aquilo que ele desejaria na tua vida. E eu vou falar uma coisa: cuidado. Olha para mim, cuidado. Existem agentes assassinos de fé que o diabo coloca todos os dias na nossa vida. Preste muita atenção. Muitas vezes você pode estar sentado do lado de um assassino de fé, que enquanto o pastor está pedindo oferta, entregando revelação, pregando, falando alguma coisa, ele está cutucando a outra, está dizendo: eu não creio nisso. Todos os dias o diabo coloca alguém no nosso caminho para bater a fé. Quer ver uma coisa? Um pastor cai, um cantor cai, acontece um adultério dentro da igreja. Quem é que espalha? É o ímpio. Tem muitos irmãos da nossa igreja que pegam o celular e saem assim: você viu aqui? A fulana traiu o marido dela, olha aqui. Você viu aqui? Olha o que aconteceu com a ciclana. Tem prazer de espalhar. Aí tem alguém que diz assim: eu achava que ele era homem de Deus, eu achava que ela era mulher de Deus. A bater na fé. Quantos maridos deixaram de vir para a igreja porque a sua esposa chegou contando coisas terríveis da igreja dentro da sua casa, e o marido diz: por isso que eu nunca vou ser crente. Quantas mães que chegou dentro de casa contando problemas da igreja dentro da sua casa, e o seu filho diz: é por isso que eu estou na droga e não viro crente. Assassinos de fé. Nós encontramos na nossa família. Toda a família vai ter alguém que vai sentar na tua mesa e vai questionar e vai zombar da sua fé. Toda a família tem um desse. Toda equipe de obreiro sempre tem um obreiro que está ali para destruir a fé dos outros. Meu irmão, olhe para mim, todo lugar. No trabalho, você está trabalhando, e quando alguém descobre que você é crente, começa a jogar charadinha, começa a brincar. Por quê? São assassinos de fé. São assassinos de fé. E eu não estou falando aqui porque o pastor Alexandre está na minha frente, mas eu estava pregando ontem em Sítio Secado, o tecladista estava lá e sabe disso. Uma das coisas que eu admiro o pastor Alexandre Maciel é porque ele nunca se meteu em confusão ou briga com outro pastor. Mas quantas brigas você vê de pastor com pastor, de igreja contra igreja? É um falando da outra igreja, é um falando do outro pastor. E o que isso agrega para o reino? Só abate a fé das pessoas, irmão. Quanto mais igreja lota de pessoas sem fé, que estão aqui, mas sai murmurando, sai questionando, não crê mais em nada, porque os assassinos de fé, seja na internet, seja pastor, seja obreiro, seja crente, seja quem for, está matando a fé de muita gente.
Não existe nada mais precioso na tua vida. O teu talento não é mais precioso do que a tua fé. O dom de cantar, o dom de pregar, o dom de revelar não é mais precioso do que a tua fé. Não adianta tocar teclado sem fé. Não adianta cantar sem fé. Não adianta pregar. Quantos pregadores que pregam 2 horas, pregadores poderosos que têm anéis de teologia, ora e não cai um demônio, ora e não, Deus não fala nada. Por quê? Porque conhece a palavra, mas não tem fé na própria. Deus me chamou aqui hoje para dizer para você: cuidado com os assassinos de fé, porque a única maneira que anula a tua bênção é você estar dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas não acredita nela. Olhe para mim aqui, o apóstolo Paulo, e eu termino aqui. Ele está solitário. Se o apóstolo Paulo fosse um pastor de hoje, nós diríamos que ele era um ministério fracassado, porque quando ele está preso, no final da sua carreira, ele está sozinho. A igreja o abandona. Os irmãos da igreja não estão com ele. Ele está dentro de uma cadeia. Um dia antes de morrer, ele pega uma carta e escreve para o teu filho na fé, Timóteo. E ele vai dizer: Timóteo, minha carreira acabou. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas a minha fé está guardada. Eles vão me matar, eles vão me cortar minha cabeça, mas a minha fé eles não conseguiram tirar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus te chamou aqui para te dizer: não perca a sua fé. Deus te chamou aqui dizer para você: não perca a sua fé. Não deixa que o diabo tire de você a coisa mais preciosa que você tem, é a sua fé. Pegue na tua mão, chacoalhe a mão do teu irmão assim e diga para ele: não perca a sua fé, não perca a sua fé, não perca a sua fé.